Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo X-Plane 11 a bordo do A319 com um tutorial muito importante, que tenho notado perguntas muito recorrentes à operação dessa aeronave aqui, e a gente vai falar mais sobre como preencher nosso FMGS. O que seria o FMGS? Seria esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ao contrário do que possa parecer, é de fácil programação, e você vai ver nos próximos minutos aí como você insere todas as informações para que você possa realizar o seu voo do ponto A ao ponto B daquele jeito que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. A gente tem um tutorial aí no canal, pouco antigo, que a gente trouxe mostrando um pouco da operação do A320 da Aerosoft, e a gente recebe muita pergunta a respeito da operação do A320, então a gente vai dar uma atenção especial para esse avião, que me parece ter sido o avião escolhido para a galera que está entrando na operação nesse mundo virtual aqui, tá? Então, nos próximos minutos, você vai ver isso aí, que eu acabei de explicar para vocês, a começar do SimBrief, que é o site que a gente utiliza para fazer o planejamento do nosso voo, certo? Então, se você tiver a fim de aprender os pormenores desse assunto aí, vem comigo e vamos lá. Bom, pessoal, como dito anteriormente, a gente vai começar a fazer a programação de toda a operação, a começar pelo nosso plano de voo, por esse site aqui, tá? Esse site é o simbrief.com, é um site largamente utilizado pelos simpatizantes aí, né, pelos pilotos virtuais, tá? Então, o que a gente faz? Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa criar uma conta aqui. Não paga absolutamente nada para isso, tá? Você vai criar o seu login aí e depois você vai logar, como você pode ver aqui, ó, tá? E aí você vem aqui na opção Dispatch, depois Dispatch System, tá? Ó. Ele vai carregar essa página e depois você vai em Create New Flight. E aqui a gente vai começar a preencher algumas informações essenciais. Nem tudo que você está vendo aqui é de suma importância a ser preenchido, e a gente vai mencionar isso. O que acontece? Nessa primeira parte aqui, o que a gente vai colocar é o ICAO da companhia aérea. Então, se você não sabe qual é o ICAO da companhia aérea, você vai no Google, coloca o nome da companhia aérea, ICAO Code, e aí vai aparecer. A gente vai usar CNX de conexão e o número do voo. A gente vai colocar a data de hoje, 0109, tá? Essas duas primeiras informações, elas são facultativas, não vão fazer a menor diferença na sua simulação, tá? Em termos de operacional da aeronave, tá? Você vai deixar alguns campos em branco, mas isso não vai impactar negativamente na operação, tá? Depois você vem aqui em Depart, que significa origem, e você vai colocar o aeroporto de origem. Se você não souber o ICAO do aeroporto de origem, mesma coisa. Você vai lá no Google, coloca o aeroporto, tá? Tipo Campo Grande ICAO. Ele vai aparecer, tá? Então a gente vai usar Guarulhos como opção aqui, tá? Serra Bravo Golf Romeo, e a gente vai usar Serra Bravo Golf Lima como aeroporto de destino. Então, Depart, Arrive, e o alternado aqui, ele já calcula automaticamente. Então você percebe que ao inserir a primeira informação de origem e depois destino, o alternado, ele calcula sozinho. Nessa parte aqui, Aircraft Type, o que você vai fazer? Você vai, obviamente, escolher o avião que você vai utilizar. Aqui tem uma lista gigantesca de aeronaves contempladas aí pelo SimBrief a título de realizar cálculos de performance, tá vendo? Ó? Que é o que vai impactar em quê? Vai impactar no consumo de combustível, entre outras coisas. Eu estou utilizando, nessa ocasião, o A319. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar A319 100 aqui. Você já percebe que quando você escolhe, ele já preenche algumas coisas aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui, você não precisa mexer, certo? Advanced Aircraft Option, não precisa mexer, tá? Ok. Aqui, você percebe o quê? Você percebe Schedule Time en Route, o tempo que você vai permanecer na rota do ponto A ao ponto B, a pista em uso para decolagem, a pista em uso para pouso, tá? E depois aqui de Arrival Runway, ele te mostra aqui Taxi Out, que é o tempo de táxi na operação aqui, tá? E Taxi In, que é o tempo de operação de táxi
lá no galeão. Extra fuel, não mexe, altitude, deixa em alto, zero fuel weight, alto, cargo, alto, passenger, alto, tá? E aí, saltando aqui, ó, para a parte route, você já percebe que ele te apresentou a rota, né? A rota, que seria isso aqui, os procedimentos de saída e de chegada. Com isso, você já tem essencialmente o necessário para você inserir no seu CDU ou no seu FMGS, tá? Então, o que você precisa fazer agora? Clicar em Analyze Route, ó. Clicou em Analyze Route, ele já te dá a distância aqui, ó, 138 milhas náuticas, tá? Aqui você pula direto para Alternate Airport, tá? Você vem aqui e você já vê o aeroporto que ele definiu como alternativo lá em cima, tá? Tá aqui embaixo. A título de você ter aqui no seu mapa a sua rota alternativa expressa, você vem aqui em Alternate Airports e dá um Analyze aqui, ó, tá? E aí ele traça em magenta aqui a tua rota alternativa. Com isso, a gente finaliza a programação, tá? Do nosso querido SimBrief, tá? Aí você vem aqui em cima, ó, e dá um Generate OFP. E aí o que vai acontecer? Ele vai processar isso tudo e vai te apresentar numa segunda tela as informações que você precisa preencher lá no seu simulador. Aí você tá vendo, ó, tudo já processado e aqui, ó, a documentação que pode ser baixada em PDF para que você possa conferir estando offline, por exemplo. Então a gente vai passar para o simulador agora e vai mostrar para você na prática como que você insere tudo isso aqui lá, tá? Então vamos lá. E a gente vai começar a fazer os procedimentos aqui, tá? As baterias já estão ligadas, a gente já está com a external power acoplada, a gente vai subir aqui, ó, a gente vai girar o IR1 aqui para posição, vai perceber on-batch ser exibido e depois apagado, e depois a gente passa para o IR2, o mesmo acontece, a gente espera o on-batch apagar e depois a gente vai para o IR3. Com isso a gente já pode começar a operação aqui. Tela inicial do FMGS, normalmente você vai encontrar essa aqui. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em Init, ó, e você vai começar a inserir aquelas informações lá. E aí a gente vai alternando aí entre a tela do simulador e a tela do SimBrief. Qual é o aeroporto de origem e destino? Tá aqui, ó. Tá? Então você vai inserir essa informação aqui, ó, Serra Bravo Golf Romeo, Serra Bravo Golf Lima, aqui, ó, From to, tá? Aí ele vai exibir Align RS. Você já vai clicar aqui, ó, Align RS, e ele vai começar a alinhar os inerciais. O que você vai fazer depois? Volta lá e você vai inserir aqui, ó, o Cost Index, tá? Ó, CI, tá vendo, ó? Você vai inserir aqui, ó. Ele colocou ali, ó, 005, ó. A gente coloca aqui, tá? Aqui, ó, seria as informações que eu disse que não são imprescindíveis. Onde é que elas estão? Elas estão aqui, ó. Olha aqui, ó. CNX e o número do voo. Se você quiser colocar, é só você vir aqui, ó. CNX 0109. Pressionou lá, certo? Nível de cruzeiro. Onde está isso aqui? Vamos lá. Aqui, ó. Calculado automaticamente pelo SimBrief. A gente vai inserir isso lá também, ó. 270, tá, ó. E aí ele já te dá a temperatura lá no Fly Level 270. Agora a gente tem informação de vento. Isso aqui é bem restrito, nem todas as aeronaves elas simulam isso aqui, tá? A gente clica aqui em Winds e a gente manda ele dar um request aqui, ó. E ele já insere essas informações pra gente aqui também automaticamente. Beleza, a gente volta e agora a gente passa à próxima página. Como é que a gente faz? A gente usa essas setinhas aqui, ó, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai inserir informação de peso e combustível, tá? Isso é bem peculiar. Cada aeronave vai usar um sistema diferente. Então não tem como eu dizer para você faça assim ou faça assado. Você vai ter que descobrir como é que você insere combustível na sua aeronave, assim como o payload. No TOLIS, a gente vem aqui em cima, ó, e a gente tem essa tela de interação aqui, e aqui a gente tem como inserir precisamente as informações de combustível e payload.
Onde que a gente faz isso? E a gente desliza aqui, ó, essa barra. E aqui ele vai exibindo o Zero Fill Weight, o Zero Fill Weight CG, tá vendo? Isso é muito particular. É muito difícil eu dizer para você como é que você vai ter que fazer isso, mas a gente vai inserir essas informações aqui no TOLES de acordo com o nosso plano de voo. Como é que a gente faz? A gente volta lá, desce na página 8, aqui, ó, tá? E a gente pega aqui, ó, o payload, o Zero Fill Weight e o combustível. Então o combustível é 5.5. A gente vem aqui, ó, ele está em 5.3, ó, já chegando no 0.5. Beleza. Dá um quick refill, tá? E ele vai inserir os 5.500, já vou mostrar para você. Agora aqui em cima, sabendo que tem uns 57.416, a gente volta aqui, ó, 57.5, tá? Então a gente já está quase lá. Eu acho que a gente nem consegue chegar tão, ó, 57.516. Apply this load settings. Pronto. Aí você vai perceber que tudo isso foi embarcado na aeronave. Como que você percebe isso? Pelo menos a título de você entender o combustível. Você vem aqui, ó, em fuel, e você vai ter aqui, ó, o fuel on board, ó, 5.500, tá? Então todo o resto foi processado. Agora o Zero Fill Weight você vai ter que inserir manualmente aqui. Como é que você faz isso, tá? Você simplesmente vai digitar com base no que você está vendo aí, ó, Zero Fill Weight 57.5. Então, vamos lá, 57.5. E aí, o Zero Fill Weight CG, que está aqui, ó, 29.0. Então, você vem 29.0. E o combustível bloqueado, 5.5. Com isso, todas as informações de peso e balanceamento foram inseridas com sucesso na sua aeronave. E aí, a gente passaria para a parte de programação da rota propriamente dita no FMGS do Airbus, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, para inserir a rota aqui é extremamente simples, tá? É muito fácil. Você vem aqui, ó, em FPLN, ó, tá? E você vai ver que só tem o aeroporto de origem e o aeroporto de destino. E aí o que a gente vai fazer? Vai clicar sobre o aeroporto de origem, vai digitar o nosso primeiro fixo, que é Genco, como você viu aí, ó, e vai clicar em Next Waypoint, Next WPT aqui, ó. Ele vai exibir dois no nosso caso, a gente vai inserir o de cima, que é o correto, e vai dar um Insert. Agora a gente vem em Genco e a gente vai em Aerovias aqui, ó. E a gente vai inserir a aerovia aqui, Upper Zulu 42. Então, Upper Zulu 42, e a gente vai colocar aqui Envia. E seguida a gente vai colocar Exoro. Pronto. E aí a gente dá um Insert porque acabou. Aí você percebe que vai ficar faltando o procedimento de saída e o procedimento de chegada. Como é que a gente faz para inserir isso? Mais fácil ainda. Vai clicar aqui, ó, sobre o aeroporto de origem e você vai clicar aqui, ó, na primeira opção em Departure. Você vai inserir a pista aqui, ó, tá? Que a gente vai usar para decolagem, 09 é da esquerda, e aí em seguida a gente vai inserir o procedimento de saída, Genco 2 Bravo. Quais setinhas aqui você consegue navegar, ó, pelas opções. Então tá aqui, ó, Genco 2 Bravo. A gente vai ver se tem transição aqui, ó. Ele não considerou a transição, tá, ó. Normalmente elas aparecem aqui e você pode processar isso. Como? Dá um FPLN aqui, ó, em amarelo e depois um Insert, ó, processado, tá? Certo, e agora como é que faz pra gente escolher? Como é que faz pra gente escolher o procedimento de chegada, né? Programar nossa chegada lá no Galeão. É muito semelhante. A gente vai aqui, ó, em SBGL e ao invés, obviamente, de ser Departure, vai ter Arrival aqui, ó, tá? E a gente vai escolher aqui, ó, o procedimento ILS Romeo da pista 15, ó. Vamos escolher ele aqui, tá? E aí ele vai te perguntar qual será o seu procedimento de chegada. O seu procedimento de chegada, ele tá aqui, ó, tá? Egypt 2 Alpha, ó, tá? Aqui, ó, ele está te perguntando qual será o fixo de transição do seu procedimento de chegada para o seu procedimento de aproximação. Seria o seu fixo inicial de aproximação, tá? A gente vai considerar o EGDUT. Isso é importante você saber, tá? Porque dependendo de qual setor você está se aproximando, tá? Ou seja, se é leste, oeste, sul ou norte, isso aqui vai facilitar mais ou menos, tá? Agora ele te pergunta aqui qual será o fixo de transição da sua rota para o seu procedimento de chegada.
E aqui a gente está vendo, ó, claramente que ele diz aqui que será Exoro, ó, ele saindo da aerovia pelo fixo Exoro e entrando no procedimento de chegada, tá? Então a gente vem aqui em Exoro, ó, e com isso a gente tem tudo aqui em cima, ó, preenchido corretamente. A gente vem aqui em FPLN e dá um insert. As informações de rota podem ser conferidas da seguinte forma aqui, tá? Ó, você traz esse knobzinho aqui para a posição plan, e aí você coloca aqui mais ou menos em 80 e você vai passando aqui, ó, com as setinhas para conferir a sua rota, ó. E aí você vai navegando por toda ela. Quando você chega próximo ao aeroporto destino, a coisa fica meio embaralhada, mas então é só você dar um mais um aqui, ó, trazer para 20. E aí você percebe, ó, que tá tudo sendo corretamente considerado pelo nosso FMGS, tá? Inclusive restrições e etc, tá? E aí, com isso feito, a gente passa a página Performance. Bom, pessoal, passando a página de Performance aí, ó, você vai ver que ele te solicita algumas informações ali, né? Ou seja, V1, VR, V2, a gente tem que preencher flap, né? Então, como é que a gente faz isso? Via de regra, existe um site que eu vou deixar na descrição. Acho até interessante, a título de você ter de forma mais precisa as informações que você deve preencher nessa página aqui. Mas a Tolis, ela tem esse painel de interação aqui, onde depois que você escolhe a pista, ele te dá aqui, ó, a possibilidade de você escolher a configuração que você vai utilizar para decolagem. Com isso ele vai exibir essas informações que você está vendo aqui. Então a gente vai decolar com flap 1 e aqui, ó, a gente escolhe se vai ser o ativo ou secundário. Não vamos entrar nessa questão, vamos manter em ativo aqui. O slope da pista a gente vai manter em 0. A gente não vai entrar muito nessa questão, mas o essencial aqui a gente já tem, tá vendo, ó? E a gente vai inserir isso aqui, ó. Primeiro a gente vai colocar o flap aqui, tá, ó? Então é 1 barra o quê? Aí a gente olha aqui, ó. Up 0.1. Up 0.1. A gente insere aqui, ó. Ok? A Flex Temperature é 68. Então Flex Temperature 68. E aí sim a gente vai inserir as V-Speeds aqui, ó, tá? 151, 151, 153, tá? Aqui, ó, você tá vendo, ó, altitude de transição. Isso também vai estar na carta. Você não vai encontrar isso lá no SimBrief, tá, ó? Então aqui, ó, em altitude de transição, para você inserir os valores referentes a esse campo, você vai olhar na sua carta de saída e lá vai ter, bem no topo dessa carta, essa informação de altitude de transição. As demais informações aqui, você não precisa preencher, tá bom? Elas são importantes sim, mas não nesse momento, onde o foco é fazer com que você tenha capacidade para preencher o essencial e necessário para você realizar o voo. Então, a página de performance já foi devidamente preenchida. A gente vai passar outras peculiaridades aí. Bom, da página performance, galera, a gente passa a página prog, que é bem fácil de ser preenchida. A gente vai preencher duas coisinhas a título da gente ter uma referência aqui. O que que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, Serra Bravo Golf Lima, o aeroporto de destino e a pista, ó. E a gente insere aqui, ó. E aqui ele vai dar a proa direta, sem considerar procedimento absolutamente nenhum, mais a distância. Normalmente eu insiro essas informações e recomendo a você que insira também a título de ter mais uma referência para você realizar o seu voo, tá? Então, na página prog é somente que eu recomendo que você insira, a título de ter apenas mais uma referência. Passando a página RedNav, você percebe que as frequências aí envolvidas no procedimento escolhido para saída vão estar inseridas aqui. Mas você pode inserir a frequência de VOR que você desejar, seguida do curso. Tá? Bom, pessoal, a título de ilustrar o que eu estou falando para vocês, eu resolvi abrir as cartas envolvidas na nossa operação aqui, tá? A gente vai mostrar um pouquinho, só dar um reset aqui nessas informações que ele está mostrando para a gente aqui. Primeiro, começando aqui, ó, pela carta de saída, onde eu mencionei a altitude de transição, tá? A altitude de transição, como você pode ver, ó, ela tá aqui, ó, 8.000. E aí, a gente volta lá, ó, na página performance, ó, 8.000 aqui. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês.
A gente está decolando aqui da 09 da esquerda e aqui, ó, como você pode ver, ele está considerando como referência o VOR de bom sucesso para a gente iniciar o nosso procedimento até a gente chegar aqui em Genko. Então você percebe que aqui em RadNav o VOR está automaticamente setado aqui, como você pode ver, ó, tá, ó, BCO 116 decimal 0, ó, BCO 116 decimal 0 e aqui, ó, para Genko radial 98, a gente se afasta pela radial 98. A título da gente ter essa referência, a gente pode simplesmente considerar inserir essa informação. A gente pode vir aqui e colocar, ó, curso 98, curso 98. E aí você tem as informações relacionadas à página Rad e Nav corretamente inseridas. Bom, pessoal, aí passando na parte inferior aqui, ó, depois de preenchidos aqui as informações de curso, conforme o nosso procedimento de saída aqui de Guarulhos, você vai ver que existe a informação de ILS, exatamente, ILS, mas é ILS deste aeroporto aqui e também do curso. Então ele capturou automaticamente as informações referentes o ILS da pista em uso, tá? E também deu o slope aqui pra gente, ó, relacionada à curvatura da pista. Tá? Eu não sei se essa informação aqui ela é confiável, mas ele já está processando aqui o slope da pista a título de você considerar para qualquer cálculo. Então, mais um pouco aí da página RadNav esclarecido para você. Bom, pessoal, não tão menos importante, a gente precisa inserir algumas informações aqui, ó, nessa parte central superior do nosso piloto automático, tá? O que você precisa inserir aqui? Quais são as informações imprescindíveis para que você consiga realizar o voo? Isso é uma coisa muito recorrente também nas perguntas relacionadas ao tutorial do A320 aqui do canal. Então vamos lá. Aqui no nosso SimBrief, quais são as informações que a gente vai inserir ali? Nosso nível de voo, a gente vai girar. A forma de interação com os botões aqui também vai ser muito peculiar. Algumas desenvolvedoras utilizam o ponteiro de atuação aqui do mouse, tá? Com uma mãozinha com um dedo e uma mãozinha fechada. A mãozinha com o dedo significa pressionar e a mãozinha fechada significa pressionar. Aqui, um pontinho significa pressionar, 2 pontinhos significa puxar. O que é importante você saber aqui? Se os botões estão pressionados, o comportamento da aeronave vai ser de um jeito, e se eles estão puxados, será outro. Quando você puxa, ó, aqui por exemplo, você tem condição de inserir a informação de velocidade, ó, na janela SPD, Speed. Você pode vir aqui, ó, e pegar a sua V2 e colocar aqui, ó, 153, tá? Aqui em Heading, se você puxar, ó, e girar, você vai colocar um valor aqui, você insere um valor aqui. Então a gente vai colocar a proa da pista em uso, que é 095. Essas são as informações imprescindíveis para você decolar com a aeronave totalmente configurada a título de conseguir realizar o voo de A para B. Claro, a gente tem um ajuste de altímetro aqui, ó. Ele inclusive já deu um aviso pra gente aqui, ó, que havia uma discrepância entre um e outro. Isso aqui você consegue no METAR. Onde está isso? Lá no SimBrief. Você vem aqui no SimBrief, ele está aqui nessa parte, ó, Airport WX List. Ó, Guarulhos aqui, ó. Essa aqui é o METAR, tá? Então vamos lá. Vento proveniente de 120 graus com 10 nós. Visibilidade maior que 10.000. Nuvens esparsas a 2.000. Nublado a 4.000. Temperatura 22, ponto de orvalho 16. O QNH tá aqui, ó. O que significa Q? Significa QNH. Então você vai vir aqui, ó, e vai inserir essa informação aqui, ó, do METAR, tá? Então, ó, girando aqui, você insere o ajuste do altímetro, tá? Então, com isso, você tem efetivamente todas as informações necessárias para realizar o voo, tá? Lembrando que depois de checar a tua rota aqui, você traz ele novamente para ARC aqui e para 10, tá? E uma vez tendo você feito isso, a aeronave está programada e não pronta, tá? Então, o foco aqui seria mostrar para você um pouco da programação do Airbus e do 737. Agora a gente vai passar para o 737 e vai realizar todo esse procedimento lá para você que está querendo saber como é que insere essas informações. A título de ilustrar o que a gente vai fazer, a gente vai usar o Zilbo, tá? Então, se o seu assunto é Boeing, fica aí, porque agora a gente vai trazer o Boeing
para ensinar para você como é que a gente faz a programação do FMC do Boeing 737, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, como dito, estamos aqui agora no Boeing 737-800 e a gente vai fazer alguns procedimentos aqui, mostrando para você como é que é a configuração do nosso FMC aqui, tá? Ó, o que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, a gente tem que subir aqui ao nosso overhead. A gente já está com a aeronave energizada. A gente vai girar Align on DC, Align on DC, e aí a gente passa para neve aqui, ó, on DC e neve, tá? A gente desce agora aqui, ó, vem em Pause Init, Next Page, copia uma das posições aqui, volta e insere aqui. Tá? E agora a gente aproveita e insere o ICAO do aeroporto, ó, Sierra Bravo Golf Romeo, que é o nosso aeroporto aí. Isso feito, a gente passaria a próxima página pressionando Route aqui. Insere aqui, ó, o aeroporto de origem e o aeroporto de destino. Número do voo 0109, a pista 09 da esquerda. E aqui em Company Routes é o seguinte, agora a gente volta lá para o nosso SimBrief. A gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Como é que você faz alteração no SimBrief? Vamos dizer que você queria voar o A320, mas você desistiu e quer voar um Boeing. Vem aqui, ó, em Edit Flights, que é o nosso caso, e a gente vai inserir aqui agora o Boeing 737-800, ó. A gente vem aqui atrás para alto, a única informação aqui já está em quilo, e aqui ele já processou ó, todas as informações de performance da aeronave, considerando inclusive os nossos procedimentos de saída, chegada e a nossa rota, tá? Então a gente dá um Analyze aqui, vem aqui em Alternate Airport, também dá um Analyze, ele inseriu as informações aqui no nosso mapinha, e aí a gente vem e dá um Generate OFP, tá? Agora que a gente entra naquela questão do Company Route, do CO Route, o que é aquilo? Aquilo ali é um campo para você carregar o seu plano de voo. A gente não vai carregar, mas vai dizer como que funciona, tá vendo? Ó? Quando você desce aqui, ó, ele vai ter uma lista imensa, incluindo ó, o Flight Simulator 2020, tá? E aí o que acontece? Lá embaixo você vai ver Explain 11, ó. Quando você dá um download aqui, ó, tá? Isso vai para uma pasta específica do seu computador e depois você joga para a pasta específica do Explain. Eu vou deixar na descrição a pasta onde você deve jogar esse arquivo aqui para você poder carregar no seu Explain. E aí o que você faria? Você iria digitar exatamente está aqui, ó, Sierra Bravo Golf Romeo, Sierra Bravo Golf Lima 01 nesse campo aqui, ó. E ele iria carregar todas as informações da primeira página aqui, ó, que é o que a gente vai preencher na mão. A gente simplesmente vai vir aqui agora, ó, e a gente vai inserir manualmente o que a gente poderia simplesmente inserir com apenas algumas teclas pressionadas, tá? Então a gente vem aqui, digita o Genco, aqui é o primeiro, né? Como já havia dito, ó, belezinha. E agora a gente digita a nossa aerovia, Upper Zulu 42, joga aqui. Depois Exuro, ó, ok. E aí a gente dá um Activate aqui, ó, tá? E um Executar. Ele já considerou a primeira parte de programação. O que a gente faz agora? Como eu tinha dito, o modo de interação com as aeronaves é muito particular, é muito peculiar. Mas a estrutura aqui, ó, é igual. Por exemplo, a gente vai ter que passar agora a página de Perf Init. E aqui a gente precisa de algumas informações preenchidas, entre elas combustível e payload. Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente tem esse tabletzinho e aqui ó, em Fuel H Balance a gente consegue inserir essas informações. Então você vem aqui ó, em Payload Fuel and CG e você consegue inserir manualmente as informações de peso como a gente inseriu lá no A319 da Tolis. Basta você clicar em cima ó, e aí a gente consegue inserir ó, o combustível considerado. Aqui você está vendo ó, que ele vai usar praticamente quase 500 kg a mais de combustível. 5.918 a gente arredonda para 6. Então a gente vem aqui ó, e coloca 6, 6.0 ou 6.000. E aí a gente vem aqui, também pega o payload, ó, 18.000. Você insere aqui, ó, payload, ó. Aí você vem aqui em payload total, ó, pode ser inserido das duas formas. Então ele tem combustível, carga mais passageiro aqui inserido com sucesso. Você vem aqui, ó, 18.000 fuel e o Zero Fuel Weight. Zero Fuel Weight aqui está 59.7
porque eles não arredondaram como a gente fez, tá? Eu arredondei, botei 6.000, enquanto na verdade a gente sabe que seria 5.918. Tudo bem, sem qualquer problema nessa questão aqui, tá? Você agora vem aqui, ó, e você consegue a informação de combustível aqui, ó, nessa parte. Então, os 6.000 já estão aqui, bonitinho. Com isso, a gente volta a essa página aqui, ó, e a gente somente clica aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Ele já considerou. E a gente vai pegar agora o nível de voo considerado e vai inserir lá, 270. Aqui você vê que tem um campo em branco e a gente vai inserir com a informação disponibilizada pelo SimBrief. Então, a gente volta lá, ó, e a gente insere, por exemplo, aqui, ó, 5.9, que seria o bloqueado mesmo, para etapa. O Zero Fuel Weight já foi preenchido. Reserva. O que seria sua reserva? Sua reserva, lá no SimBrief, seria tudo isso aqui, ó. Isso aqui é de A para B. Isso aqui, ó, reserva. Então, você calcula tudo isso aí, ó. Você pega a calculadora, bota lá, 680 mais 2.124 mais 1.097. 3.9. Aí você vem e insere isso aqui, ó, 3.9 de reserva. E insere o Cost Index, que você já sabe onde é que tá aqui, ó, 18, tá? Então, 18. Ele já te dá a possibilidade de você executar, mas a gente não vai executar, a gente vai colocar mais informações nessa coluna aqui para ficar totalmente preenchido, tá? Aqui em Cruise Winds, você pode considerar essa informação aqui, que seria a média, tá? Ou você vem aqui em Top of Climb e você consegue pegar as informações no nível de voo que você vai utilizar. Por exemplo, 27.000, ó, 337/00. Eu gosto de inserir a média. Então eu vou inserir essa aqui, ó, 001/004. Então 001/004. Aí agora tem informação de ISA Deviation. Onde está isso aqui, ó? AVG ISA Deviation. Você vai botar a média, mas você pode inserir também a do Top of Climb, que é só você baixar aqui, ó, a tela e você vai conseguir aqui, ó. Aqui as informações de ISA Deviation estão aqui. Aqui, ó, mais 13 no seu Top of Climb de ISA Deviation. Eu particularmente também insiro a média, que está aqui, ó. Então você vem aqui e insere 14, ó. E as demais informações foram consideradas. Aqui você também tem a altitude de transição, que é 8.000, como a gente já mostrou nas cartas envolvidas na operação. E agora você vem aqui e clica em executar. Clicou em executar, tá tudo processado. A gente só passaria agora N1 Limits. E aqui é a página que a gente usa para fazer aquele procedimento de derrete dos motores, que seria lá no Airbus a utilização da Flex Temperature, certo? A gente não vai fazer esse procedimento, vai manter 26k libras de potência, 26.000 libras de potência aí dos motores. Então a gente mantém onde está aqui e vai para take-off. Flap, a gente vai usar o 5, ó, Flap 5. E aí ele já exibe as suas V-Speeds aqui e se você clicar aqui em CG, ó, ele já exibe o trim. Muito simples, né? Então o que você vai fazer? Vai passar a próxima página e vai inserir as informações de vento. Voltando lá no nosso SimBrief, onde estão isso? Tá na parte WX aqui, ó, como eu mostrei para vocês, ó. Airport WX List, então tá aqui, ó, as informações de vento, ó. 140 com 10 nós. Aí você vem aqui, ó, 140/10, tá? Por que a gente está inserido isso aqui antes? Tá? O slope aqui, ó, a gente não vai preencher, tá? E aqui, ó, condição da pista, dry, tá? Voltamos aqui e agora sim a gente considera as V-Speeds, tá? A gente coloca a nossa V2 aqui, ó. A gente já tá preenchendo simultaneamente aí, tá? E a gente coloca também aqui já, ó, 27.000 pés e a proa da pista já tá aqui, ó, inserida. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a página Departure and Arrive. Bom, na página Departure Arrived, aqui, ó, você vem aqui, seleciona Departure e você vai selecionar a pista aqui, ó, ela já está selecionada porque a gente inseriu essa informação lá no início, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, no nosso SimBrief e a gente vai pegar essas informações novamente aqui, ó, tá? Tudo isso está aqui, ó, tá? Em Routing, tá? Então
Então o que a gente vai fazer? A gente vai, com base na pista em uso, escolher o nosso procedimento de saída. A gente dá Next Page e aqui a gente tem Genco 2 Bravo, tá? E aí você percebe que ele já te dá a possibilidade de executar, e é o que você vai fazer, porque ele não te fez mais nenhuma pergunta. Então você só vem aqui e dá um executar. Desconsiderou a pista aqui, né? Então o que a gente vai fazer, ó? Vamos lá. Agora sim. Se por acaso você tiver algum problema nesse sentido, você seleciona novamente a pista e aí ela vai aparecer aqui. Tá? Então agora a gente conferindo a nossa rota aqui sem o procedimento de chegada. A gente traz esse knobzinho aqui para posição PLN e a gente traz mais ou menos aqui para 40, ó, tá? E como é que faz para a gente navegar pela rota? A gente vem em Legs aqui, ó, tá? Legs. E aí você vem em Step aqui, ó, tá? Ele vai até Exoro, que é o que está programado. Agora a gente vai programar a nossa chegada. Então vem aqui em SBGL, clique em Arrive e aqui a gente vai selecionar o procedimento de chegada, Egypt 2 Alpha, aqui ó, ela tá aqui, tá? A transição, Exoro, e o LS que a gente vai usar lá, que é o Romeo, ó, tá? E Egdut, como a gente já explicou, que é a transição do procedimento de chegada para o procedimento de aproximação. Então a gente vai dar um executar agora aqui, ó, desconsiderando esses erros a título de tornar mais dinâmico o tutorial, tá, galera? Só para vocês entenderem a mecânica de programação disso tudo aqui. Tá? Então agora você pode conferir mais uma vez, ó, em Legs. Você vai dando Step aqui, ó. E você percebe que não tem nenhuma descontinuidade. Tá vendo? Tá tudo bonitinho aqui. A gente vai dar um -1 para ficar mais claro na chegada lá, ó, tá? Ó. Olha aí. Tranquilíssimo, tá? É muito tranquilo mesmo, tá? Bom, pessoal, com as informações básicas, essenciais aí, preenchidas no nosso FMS, a gente passa aqui ao nosso piloto automático e a gente já percebe aqui as informações inseridas, porque no decorrer da programação a gente foi inserindo as informações aqui também, tá? A gente tem 275 aqui, a gente não precisa... Tá errado, tá? Então, vamos colocar aqui o definido no nosso procedimento de saída aqui, usando o VOR de bom sucesso, e aqui ele diz 98, tá? Então a gente vem aqui e coloca ali, ó, 98, ó, e aqui é a mesma coisa, tá? 98. Onde estão os rádios aqui no pedestal? Tá? Aqui, ó, a gente percebe aqui 116.00, 116.00, tá? Isso aqui é nave 1 e nave 2. ADF aqui, tá? E ali em cima é rádio de comunicação com órgãos ATC. E aqui a gente vê o nosso transponder com o nosso TCAS aqui, tá? Com isso, o preenchimento e programação do 737 se dá por concluído. Tá? Ao contrário do A320 do Airbus, a gente não tem interação naquele esquema de puxar e pressionar, tá? Aqui, uma vez tendo você decolado, tá, com trem recolhido, tudo bonitinho, 1000 pés, você vem aqui e acopla o autopilot, tá? E para ele seguir o programado, você vai vir aqui em VNAV, ó, vai pressionar VNAV, LNAV e CMD. E uma vez tendo feito isso aqui, a aeronave vai subir, né, vai executar a rota aí programada de acordo com as restrições de velocidade e altitude informadas aqui no nosso FMC, tá vendo? Eu espero que de alguma maneira essas informações possam colaborar aí para que a simulação fique mais fácil para você, mais objetiva, tá? Que você consiga realizar aí do ponto A ao ponto B um voo zero estresse, zero fadiga, zero mistério,
tá? Então já deixa seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.